Olá, pessoal do Brasil, acima de tudo, a notícia que nós temos pra você é notícia boa. Se você entender a arma que está sendo colocada nas suas mãos após as declarações do ministro Marco Aurélio. Marco Aurélio, não sei o porquê, não sei o que está acontecendo, mas ele decidiu enfrentar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e pode derrubar a ação partidária dos ministros. Agora é pra valer. Marco Aurélio condenando os ministros do Supremo Tribunal Federal pelas suas próprias ações. Vem com a gente, porque o declínio dos ministros do STF começou pela denúncia de um ministro que está ali junto com eles. A denúncia é gravíssima, é muito séria e você precisa compartilhar. Só para iniciar, antes de você ouvir o áudio do próprio ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio, você vai entender o que ele disse. Primeiro, ele enfrentou a fala de Barroso e garantiu que é preciso deixar o presidente da República trabalhar. Antes, um pouco tempo antes, Marco Aurélio trouxe uma denúncia gravíssima, dizendo que o Supremo está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Agora, neste áudio, além de falar sobre todos esses assuntos, Marco Aurélio também traz algo muito sério sobre Alexandre de Moraes, sobre a escolha pensada do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news e a atitude de Alexandre de Moraes de não ter nem um pouco de atitude, decência para dizer não a esta relatoria. Você vai ouvir o áudio agora e depois nós trazemos para você mais informações. Ouça agora Marco Aurélio destruindo de uma vez por todas todos os desmandos do Supremo Tribunal Federal. E atenção, esse áudio é uma arma colocada nas mãos do povo brasileiro para defender a democracia. Inquérito está com o ministro Alexandre, ele está tocando. Eu fui voto vencido, né? Porque eu entendi que não poderia surgir o inquérito por provocação da vítima, o próprio Supremo, né? E muito menos se ter aí um relator pensado a dedo. Eu, por exemplo, se fosse pensado para atuar como relator de um inquérito desse, eu não aceitaria. Porque há distribuição, que evidentemente é um sistema democrático por excelência, né? Mas o ministro Alexandre aceitou. Toda vez que se tira do cargo um presidente da República, a repercussão internacional é a pior possível, né? E temos é que administrar, havendo qualquer desvio de conduta, apurar-se e punir-se quem deva ser punido, né? Agora é preciso deixar também o presidente trabalhar. Agora, o contato tem sido melhor. Nós estamos para trocar a presidência na alternância e substituirá o ministro Dias Toffoli e o ministro Fux, né? Que tem uma forma toda própria de se relacionar com os demais poderes, um pouco mais cerimoniosa. E a cerimônia, né, nessa interação, ela é positiva, ela implica respeito. E, evidentemente, a cadeira ocupada no Supremo é uma cadeira vitalícia, não é uma cadeira que se ocupa temporariamente, e o integrante, o ocupante da cadeira, ele não está voltado a relações públicas. Ele tem que tocar e atuar julgando os conflitos de interesse que envolvam os cidadãos e fazendo isso da melhor forma possível, com independência e com a boa técnica. Olha, eu fui um soldado que marchou em sentido inverso da tropa. Eu não admitia a liminar na DPF e via esses dossiês como simplesmente contendo informações. E todo governo tem o seu setor de inteligência. Precisa de informações para atuar e bem atuar. Agora, acabei de falar em relação à Lava Jato. Quanto a excessos, se houvesse algum ato de perseguição a partir de um dossiê, aí sim caberia recorrer ao judiciário e o judiciário afastá-lo. Não é o que se tem, pelo menos até aqui. Por isso eu votei contra, dizendo que não cabia ensinar o Pai Nosso ao seu vigário, ou seja, não cabia ao Supremo atuar como tutor do Ministério da Justiça, que não é apenas o Ministério da Justiça, é também da Segurança Pública. E segurança pública no território brasileiro como um grande todo. Daí a necessidade de informações. Informações quanto a pessoas naturais, seja do setor privado ou do setor público, e informações também sobre movimentos. Isso é inteligência, simplesmente inteligência. A gente no judiciário, entendendo que o presidente é um cidadão que defende ditadura e tortura, como disse o presidente do TSE. O senhor tem um ponto de vista a respeito disso ou não? Ele
foi eleito por 57 milhões de votos, né? Com 57 milhões de votos. E é o presidente de todos os brasileiros. O passado dele, o que ele disse da tribuna da Câmara, evidentemente não se confunde em si com a atuação como chefe do Executivo Nacional. E, a meu ver, ele vem atuando como se deve atuar, ou seja, deixando inclusive os ministros, o que são auxiliares dele, presidente da República, trabalharem. Temos que aguardar e ver com bons olhos a direção do país. É isso aí, Brasil. Marco Aurélio mostrando o que realmente está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal e as falas e decisões dos seus ministros. Nós não podemos nos calar diante disso. Eu não sei o que está acontecendo com o Marco Aurélio, não sei o porquê de ele estar tendo esses lapsos, esses momentos em que ele defende a democracia e defende o presidente Bolsonaro, mas o fato é que o que ele tem falado é a extrema verdade e ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, tem peso nessas falas e o Brasil precisa compartilhar. É um alerta ao povo brasileiro e nós não podemos ficar parados diante de tudo isso. Ele deixou claro que o presidente foi eleito com 57 milhões de votos. É o presidente de todos os brasileiros. O passado dele, o que ele disse na tribuna da Câmara, ao ver de Marco Aurélio, ele vem atuando como se deve atuar, deixando inclusive os ministros auxiliares trabalharem. Temos que aguardar e ver com bons olhos a direção do país. Ele mostrou que a fala de Barroso é, na verdade, aquilo que todo mundo está compartilhando no Twitter. Barroso, palhaço. O que Barroso fez foi vergonha para ele próprio. Falou também do chamado dossiê antifascista. Ele mostra claramente que ele foi um soldado que marchou contra a tropa do Supremo para impedir que o Bolsonaro, que o seu governo, tenha relatórios de inteligência. Ele disse: eu não admitia liminar e via esses dossiês como simplesmente contendo informações. Todo governo tem seu setor de inteligência, precisa de informações para atuar e bem atuar. Ou seja, é o direito do governo, é necessário e o Supremo Tribunal Federal não pode intervir nessa situação. Eles não podem impedir o governo Bolsonaro de ter uma inteligência que proteja a si próprio, que proteja o seu próprio governo e reconheça quando alguém se levanta para destruir ou ameaçar o próprio presidente Bolsonaro. O fato é que Marco Aurélio entregou o Supremo Tribunal Federal e declarou que o Supremo está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo e isso não pode ser esquecido. Ele que vive os seus momentos derradeiros como ministro do Supremo Tribunal Federal, já que em julho do próximo ano será obrigatoriamente aposentado, pois atinge o limite da idade para o exercício do cargo, mas resolveu escancarar a ação nociva da Corte Suprema deste país. Para ele, o STF está sendo utilizado por partidos de oposição como uma maneira de fustigar o governo do presidente Bolsonaro e ele foi claro aí neste áudio dizendo que precisam deixar o governo Bolsonaro governar. Se ele disse isso, é porque estão tentando impedir. E essa denúncia é gravíssima do próprio Marco Aurélio dizendo que partidos de oposição estão influenciando dentro do Supremo, ou seja, influenciando ministros dentro do Supremo para impedir o governo Bolsonaro de continuar. Você vai aceitar essa situação? O que Marco Aurélio está fazendo é enfrentar o próprio Supremo Tribunal Federal e escancarar a ação partidária que está tendo lá dentro. E agora eu te convido a compartilhar este vídeo, porque agora é pra valer. Marco Aurélio condenando os ministros do Supremo Tribunal Federal com as suas próprias falas e dando a oportunidade do povo brasileiro reagir. Eu te convido a estar conosco nesta luta e compartilhar muito este vídeo, porque aqui nós temos compromisso.